Irmãos e Mendes de volta, hoje conversando com o ministro João Augusto Ribeiro Nardes, gaúcho, mestre em estudos de desenvolvimento e presidente do Tribunal de Contas da União, lá na longínqua e paradisíaca Brasília. Ministro, vou puxar uma frase sua para a gente conversar um pouquinho sobre ela. E a sua frase diz o seguinte: se o Brasil não desatar o nó da burocracia, o país jamais será um líder de destaque mundial. E eu quero lhe colar uma outra pergunta, que é provocativa, mas sempre respeitosa. Até que ponto o Tribunal de Contas não é uma peça nessa burocracia toda? Quer dizer, não torna as relações das prefeituras, do poder público, né, com as suas obras, com os seus orçamentos, ainda mais complicados do que naturalmente são? Eu acho que a legislação é bastante burocrática no Brasil, não somente em relação às licitações, mas como um todo. Ou seja, o serviço público brasileiro... É difícil cumprir a lei? É muito difícil. É muito difícil cumprir a lei, mas de certa forma, o serviço público brasileiro, ele, em vez de facilitar a vida, foi o que nós vimos na Lei do Simples, né? O que é a Lei do Simples? Nós passamos a pagar um imposto só. Foi isso, uma mágica que nós fizemos para poder beneficiar as pequenas empresas de todo o Brasil. Como acontece na questão das licitações, ela é muito demorada, leva em torno de 2 anos, enquanto que países como a Coreia fazem em meia hora uma licitação. Claro que veio o pregão eletrônico, que melhorou muito, nós já avançamos muito. O RDC já melhorou muito, porque daí não é o menor preço, é uma proposta que a empresa faz e assume o risco. Então nós já avançamos em relação a essa questão da legislação. Mas eu diria que o tribunal não emperra, não prejudica, pelo contrário, nós temos trabalhado muito com o governo, eu tenho recebido muitas visitas da ministra Gleice Hoffmann e de todos os ministros que vão até o tribunal, e nós temos procurado fazer trabalhos preventivos. Então, concessão dos aeroportos agora, recentemente, aeroporto do Galeão e do Confins. Concessão ou é privatização? É uma concessão que é passado para a iniciativa privada, né? Se faz uma privatização, mas é o poder público que consegue. Ele que batizou, o nome do projeto é esse. Então, vamos deixar o nome que o governo deu. Então, o que acontece? Nós damos toda a orientação de como deveria ser feito. Avaliamos cada momento e fizemos várias reuniões antes de sair a decisão final. Portanto, nós temos procurado ajudar. Em relação às obras do DENIT, que é o mito de que o tribunal para obras, eu mandei fazer um levantamento recentemente, 1.153 obras do DENIT. O que é o DENIT? Departamento Nacional de Infraestrutura no país, dos transportes, das estradas. 1.153, 160 com problemas de paralisação. Quantos pelo Tribunal de Contas da União? 6. Apenas 6. De 1.153 é um número pequeno. Então é um mito essa história. Muitas vezes o que acontece, como não tem um bom planejamento, não faz uma licença ambiental, não tem projeto básico, não tem projeto executivo, é como tu queres construir uma casa e não tem uma planta. E tem isso dentro do governo. Mas não é com um dinheiro pequeno de 10 milhões, de 20 milhões, é de bilhões de reais. Transposição do São Francisco. Começou com 4,2 bilhões, hoje está em 8,5 bilhões, era para terminar em 2010, nós estamos em 2013 e não vamos conseguir terminar em 2015, porque o projeto básico era falho e o projeto executivo também foi falho e, como consequência, o atraso na obra, que é fundamental para a região do Nordeste, a transposição de São Francisco. Então, é isso que eu estou dizendo, é culpa do tribunal, porque não fizeram um bom projeto. Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, está parada, a obra agora foi liberada. Quando nós fomos avaliar o projeto da construção que estava sendo feito, a proposta apresentada não tinha nada a ver com aquele aeroporto, era de outro aeroporto. Aí também não tem como. Aí querem acusar o Tribunal de Contas. Não, nós temos que ver a legalidade, nós temos que proteger o erário, ou seja, a população. Do mundo, só está preocupado com o andamento das obras, com os custos, com os eventuais problemas que pode haver aí entre orçamento e execução? Está preocupado com isso? A sua visão é otimista? Eu estou muito atento a isso, estou acompanhando, nós temos um relator que cuida disso. Já fizemos a economia de alguns estádios, talvez de 2 estádios, nós tivemos uma economia próxima de 750 milhões, de forma preventiva, vendo que havia sobrepreço, superfaturamento, fazendo repactuações, mandamos fazer repactuações, então nós já fizemos uma economia de 750 milhões. Algumas obras estão atrasadas, algumas obras não vão acontecer, que eu lamento muito aqui no meu estado, em Porto Alegre, em torno de 400 milhões de obras de mobilidade urbana
não vão acontecer para a Copa do Mundo, poderão acontecer mais tarde, mas perdemos de fazer. E eu fico um pouco triste porque eu ando em todo o Brasil, eu vejo o Rio de Janeiro fazendo as obras, eu vejo Belo Horizonte fazendo as obras, e as nossas obras aqui não estão acontecendo. Então, falta o quê? Uma melhoria na governança, falta planejamento, e isto, de certa forma, tem a ver com a frase que tu falou, sem desatar o nó da burocracia, mas o nó da burocracia não é somente o que as instituições pedem, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, também a falta de planejamento para entregar bons projetos em Brasília. Tem alguns segmentos, alguns temas que não acontecem na área de toda a administração pública, tem o dinheiro, mas não consegue fazer o projeto. E aí fica sem entregar. Vou te dar uns números da fragilidade da administração pública brasileira. O ano passado, do orçamento 2012, 27% da saúde foi gasto para investimento. Só 27% de todo o dinheiro que tinha para investimentos. Na área da educação, 45%. Isso é falta de projeto ou é falta de... Falta de gestão, e eu digo em todos os níveis, não acuso o governo federal, porque eles têm o dinheiro, mas não conseguem apresentar um bom projeto dentro da legislação. Então nós temos que desatar o nó da burocracia, facilitar. Então, educação não gastou todo o dinheiro, aliás, quase todos os ministérios não gastaram todo o dinheiro. Aliás, a presidente Dilma fez uma reunião muito dura, há poucos dias atrás, cobrando dos ministros, que quer entregar. Aliás, vi uma matéria essa semana, 0 Hora, ela dizendo que quer entregar agora para a população. Mas eu diria o seguinte, acho que a presidente tem essa vontade, mas se não desatar o nó da burocracia, se não melhorar a gestão pública, é difícil entregar, porque você não tem gente treinada. Quem desata a parte mais difícil desse nó? Isso é questão legal, é legislativo, é questão executiva mesmo, de gestão? Eu diria... Quem cabe a principal parte de solução desse nó? É a soma de tudo isso que tu está colocando. De certa forma, tu já está, ao fazer a pergunta, respondendo. Estou lhe facilitando a vida. Eu pergunto, eu mesmo respondo. O programa Você está respondendo. Mas tudo isso você chama o quê? Eu chamo de governança. Porque às vezes o problema pode ser legal. Olha, as nossas leis, elas são incompatíveis nessas várias esferas, são muito complicadas. Então tem que fazer uma mudança legal que poderia simplificar. Mas eu diria que tudo isso é falta de governança. Sim, falta de tudo planejamento. Ou seja, está dentro desse conceito, e é isso que nós estamos propondo o tribunal, de trabalhar cada vez mais preventivamente, de mostrar onde estão os gargalos, fazer auditorias coordenadas sobre vários temas com os tribunais de contas e mostrar que além da legalidade, que a gente tem que ver os atos, também tem que ter o planejamento. E preparar o prefeito, preparar os gestores públicos em todos os níveis, tanto nos ministérios como nos governos estaduais. São 11 milhões de pessoas. E se não tem avaliação de pessoal, se não tem metas, se a governança de pessoal não é boa, se não tem um bom treinamento, a gestão pública não flui, não anda. Em vez de nós facilitar a vida, dificultamos a vida. Então, esse é o grande projeto do Tribunal de Contas da União. Melhorar a governança como um todo para o Brasil. E estamos já em andamento esse projeto. Eu vou convidar os principais gestores públicos do país para entrar no projeto, para serem observadores desse projeto que nós estamos buscando as boas práticas em nível internacional. Para quase qualquer cargo público, pega conselho tutelar, por exemplo, tem que fazer um concurso, tem uma prova, tem que demonstrar um mínimo de conhecimento, de capacidade para poder exercer aquela função pública, em várias esferas. No entanto, os gestores públicos mais relevantes, que são os políticos, eles passam por uma eleição. Vocês não precisam comprovar conhecimento de gestão pública para assumir cargos. Você acha que seria relevante em algum momento, uma ideia assim, meio estapafúrdia, mas eu não diria uma prova, um teste, ou pelo menos que demonstre um mínimo de capacidade de gestão pública para assumir um cargo de tamanha relevância, lida com bilhões e bilhões e bilhões de reais, tem que lidar com estruturas complexas. No entanto, às vezes o gestor tem apenas carisma. Isso é suficiente? É verdade. Mas quando tem uma boa liderança e ele tem uma boa capacidade intelectual, administrativa, faz a diferença. Também fizemos uma pesquisa nisso. Quem tem uma boa liderança transforma uma instituição. O Tribunal de Contas da União, todos são concursados. E os ministros são eleitos numa eleição muito difícil. Tem que ter 10 anos de experiência para poder ser candidato em serviço administrativo, na área administrativa, para ser candidato a ministro do Tribunal de Contas. Todos os nossos funcionários são concursados. Não aceitamos cedência e nem cedemos funcionários. Ou seja, agora vamos avaliar. Transposição de São Francisco, que eu dei como exemplo há pouco tempo. Há pouco tempo atrás, acho que uns 2 meses, eu conversei com o ministro substituto do Ministério da Integração, que é responsável pela transposição de São Francisco. Eu perguntei, quantos funcionários de carreira o senhor tem?
Nenhum funcionário de carreira, todos cargos de comissão. Então, não tem memória. Sim. Agora mudou o ministro. Até o presidente Dilma pediu para segurar, não quis trocar imediatamente, com certeza preocupada com a questão da memória. Porque quem tem a memória é quem está saindo. E vai levar os seus assessores juntos. Então, essa questão envolve governança. Tem que ter padrões de gestão, padrões de governança mínimo. Há países como o Reino Unido, onde troca o primeiro-ministro e troca meia dúzia de funcionários. Quer dizer, o resto da estrutura continua ali, ela trabalha para o Estado, não para o governo. Né? Por isso que eu estou dizendo na frase minha, né? Ou seja, se não desatar o nó da burocracia, e desatar o nó da burocracia é ter uma boa gestão, é ter pessoas treinadas, preparadas, aperfeiçoadas para entregar uma boa educação, uma boa saúde. E nós vamos mostrar isso através dessas auditorias coordenadas com todos os tribunais que passamos a fazer a partir desse ano. Vamos falar do livro depois do intervalo? Vamos. Rápida parada e já voltamos para falar desse livro. Até já.